amores, tudo bem? Começando aí a nossa aula, né? Em um clima junino, em um clima de festa. Esse mês nós comemoramos o São João. E especialmente hoje tem outra data comemorativa também, que é o Dia do Meio Ambiente. Isso mesmo, o Dia do Meio Ambiente. Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, certo? Nossa live vai ser da aula de arte. E a gente vai aí revisar um conteúdo que a gente já estudou. E depois nós vamos colocar em prática uma forma de preservar o meio ambiente, certo? Como é que a gente pode preservar o meio ambiente? Tudo que é jogado, ou então tudo que a gente utiliza, a gente precisa descartar? Nem tudo. Algumas coisas a gente pode reciclar e também reutilizar, certo? Como tia reciclar e reutilizar? A gente vai guardar esse objeto, esse utensílio, seja uma garrafa PET, uma garrafa de vidro, um rolinho de papel higiênico, tampas também de garrafa PET, caixa de leite, tudo isso pode ser transformado em várias coisas. Existem pessoas que fazem peso de porta com caixa de leite, fazem em formato de sofazinho para vender ou para dar. Existem também bolsas. Quem sabia que muita gente fazem bolsas de caixa de leite? Isso mesmo, fazem carteira de caixa de leite. Tudo isso é uma forma da gente reciclar e reutilizar esse material que nós estamos o quê? Reciclando, certo? De uma forma que vai ser muito útil, de uma forma que nós vamos utilizar. Até aí tudo bem? Na nossa live a gente vai usar alguns materiais reciclados, a gente vai reutilizar ele para fazer uma marionete, certo? Aí a tia vai mostrar para vocês alguns modelos de marionete que a gente pode produzir. E vocês vão me dizer qual vocês querem produzir, certo? Não vai ser possível produzir cada um, porque a gente tem que seguir um passo a passo, certo? Então, o que for mais votado, a gente vai produzir aqui. Eu não vou trazer várias imagens, porque senão vai dificultar, né, a nossa escolha. Eu vou escolher alguns e desses que eu escolher, vocês vão escolher. E o que for mais votado, nós vamos fazer, certo? Nós vamos criar. E como é que a gente pode criar? A gente vai, então, primeira parte, a gente vai separar o material. Ontem, na nossa aula de geografia, eu deixei lá na descrição do nosso vídeo, informando a vocês quais eram os materiais que nós iríamos utilizar hoje na nossa live. Que são o quê? 2 rolinhos de papel higiênico, folha de ofício, né, A4, pode ser branca, pode ser colorida. Vocês podem usar aí também canetinhas, aquelas canetinhas de álcool que a gente usa para fazer pintura. A gente vai utilizar barbante, cola, tesoura, certo? Quem não tiver barbante pode ser linha. 4 tampinhas de garrafa PET, 4 tampinhas de refrigerante. Quem não tiver a tampinha de refrigerante, a gente coloca outra coisa. Pode ser um botão, ou vocês podem pegar algum pedaço de cartolinazinho, um material mais durinho. E aí a gente pode fazer o círculozinho, certo? E aí aos poucos a gente vai produzindo, certo? E aí vocês vão escolher a marionete. Vai ter marionete que a gente vai... Se vocês escolherem aqui, a gente vai usar as 4 tampinhas. A gente usa as 4. Se não, a gente só usa 2. Vai depender da escolha de vocês. Porque eu pedi um material assim, um pouco a mais. Tia, se eu escolher só as que tem 2 tampinhas, se a maioria for 2 tampinhas, tudo bem. Mas se a maioria escolheu que vai usar 4 tampinhas, então, por isso, eu deixei essa quantidade de material. Ficou faltando eu colocar apenas um material, que foi 2 palitos.
Quem não tiver palito, pode pegar, eu acho que um palito de fósforo. Não vai ficar idêntico, mas vai ficar um pouco parecido e aí você vai poder fazer como se fosse. E aí quando você conseguir o palito, né, de picolé ou de churrasco, você pode fazer outro, certo? Mas a nossa aula aqui de hoje, a nossa videoaula vai ser de português. E o que é que a gente vai aprender nessa aula de português? A gente vai responder a nossa atividade lá da página 21 e página 22. Eu vou estar depois compartilhando a tela com vocês dessa nossa atividade, certo? Mas antes da gente responder essa atividade, eu vou fazer uma pequena revisãozinha do nosso conteúdo, porque para responder a gente precisa relembrar o que a gente estudou. E o que foi que a gente estudou em português essa semana? A gente estudou substantivo, não foi? Substantivo comum, próprio, singular e plural. Eu vou trazer uma revisãozinha do geral, do que eu dei no geral, certo? E depois a gente passa para a nossa atividade do livro. Eu vou estar diminuindo a minha tela e vou apresentar para vocês o slide em uma tela maior, certo? Então, né, fiquei pequenininha aí, agora a gente vai começar a nossa explicação. Primeiro, o que é substantivo, né? Substantivo é toda palavra que nomeia os seres em geral. E quais são os seres, tia, que ele pode nomear? Os seres materiais, imateriais, lugares, sentimentos. Quais são os seres materiais? Aqueles que nós podemos tocar, como lápis, caderno, e ele vai nomear o ser em geral. Lápis, podem ser vários tipos de lápis, caderno, vários tipos de caderno. Os seres imateriais são aqueles que nós não podemos tocar, que nós sabemos que existem, mas que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue vê-los, como Deus, anjo, alma e diabo. A gente sabe que eles existem, não sabe? Mas a gente não consegue tocá-los, não consegue ver fisicamente. Também os lugares, como Aracaju, Lagarto, Brasil. Os sentimentos, como raiva, amor e ódio. Esses sentimentos, eles só vão aparecer, né, se estiver outra pessoa. Ou seja, ele vai depender de outra pessoa para poder existir. Tanto a raiva, como o amor, como o ódio. Se eu não sentir raiva, a raiva vai existir por si só? Não, ela não vai existir por si só. Ela precisa de alguém para poder existir, certo? De algum ser. O substantivo, ele nomeia também os estados, as qualidades e as ações. Quais são os estados? A alegria e a tristeza. Tem momentos que a gente está muito alegre e também tem outros momentos que nós estamos muito tristes. Então, o substantivo, ele também vai nomear esses nossos estados. A nossa qualidade, que é como a pessoa ela é. A pessoa é honesta, é sincera, é educada, amorosa e várias qualidades. O substantivo também vai nomear as ações, como a corrida, uma caminhada, a pescaria. Pode aí também nomear uma leitura, certo? Todas as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, o substantivo ele vai estar nomeando. Agora, a classificação. Os substantivos, eles podem ser comum ou próprio. Como é que um substantivo ele vai ser comum? Quando determina todos os seres de uma mesma espécie. Cidade. A cidade vai ser só Aracaju? Não, pode ser outra cidade. Pode ser Lagarto, Simão Dias, Itabaiana, Tobias. A mulher vai ser só eu, tia Karina? Não, pode ser a mãe de vocês, pode ser a avó. Então, o substantivo comum está nomeando vários seres, só que todos os seres vão ser da mesma espécie, certo? Já o substantivo próprio, ele vai dar nome a seres em particular. Ou seja, ele vai nomear uma pessoa, certo? Ele vai nomear apenas um ser. Meu nome se chama Karina. É o meu nome em particular. Isso quer dizer que não existem outras Karinas? Não. Vai existir sim outras Karinas, outras pessoas com o mesmo nome que nós. Porém, Karina vai ser o meu nome em particular, certo? Geralmente o substantivo próprio, ele é escrito com a inicial maiúscula, certo? Então, quando a gente vê algumas palavras com letra maiúscula, a gente pode ali, né, dizer que é um substantivo próprio. Exceto início de frase, porque
sempre quando iniciamos uma frase, independente do nome que estiver ali, vai ser letra maiúscula, certo? Então a gente tem que observar isso também. Vamos para o próximo. O substantivo ele também pode ser concreto ou abstrato. O substantivo concreto vai nomear os seres de existência própria, ou seja, seres e objetos que existem fisicamente na nossa imaginação ou na vida real e que são independentes, ou seja, não depende de outro ser para existir. Casa, cadeira, Deus, esses seres que eu acabei de citar, eles dependem de outros para existir? Não, eles não dependem de outros para existir. Eles são independentes, independente de ter ou não outro ser, certo? Porque a raiva ou o amor depende da gente para existir. Já a casa não depende da gente para existir. A cadeira depende da gente para existir? Não, não depende, certo? Vamos lá. Os substantivos abstratos são os substantivos que dependem de outro ser para existir, ou seja, é dependente, certo? Em geral, ele não possui uma existência física. Por quê? Porque ele vai depender de mim. O desejo vai depender de mim. O amor também depende de mim. O calor, a raiva, todos esses substantivos, eles vão depender de outro ser para existir. Vai depender da gente, para que a gente sinta eles, para que nós, seres, sentimos eles. A partir daí é que eles passam a existir, certo? Agora, os substantivos coletivos são os substantivos que nomeiam aí, mesmo no singular, um agrupamento ou um conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu falo classe, eu estou falando de vários alunos. Quando eu falo boiada, eu estou falando de vários bois. Percebam que a palavra, mesmo no singular, vai nomear um conjunto ou um agrupamento. Como biblioteca, vai nomear livros em geral. Buquê, ali um buquê vai ter várias flores. Então, é uma palavra que está no singular e que aí ela vai estar nomeando um agrupamento ou um conjunto de seres. Até aí tudo bem, não é? Vamos passar para o próximo. Nós vamos ver agora a formação do substantivo, que ele pode ser simples ou composto e também próprio ou derivado, certo? Quando é que o substantivo ele é simples? Quando ele é formado por apenas uma palavra, como cida, abelha, senzala. Agora, quando é que um substantivo ele é composto? Quando é formado por mais de uma palavra. Um exemplo disso é guarda-chuva, girassol, sexta-feira, guarda-roupa. Todas essas palavras são formadas por mais de uma palavra. Então, aí nós temos um substantivo composto, certo? Agora, os primitivos e os derivados. Os substantivos primitivos são os que não são formados de outras palavras, ou seja, eles não vêm de outra palavra, certo? Exemplo disso, terra, fogo, luz, avião. Já os substantivos derivados, eles formam-se de outras palavras, ou seja, depende de uma palavra que já existe. Ó, território depende de terra, fogueira, de fogo, aviador, de avião, luminosidade, de luz. Agora a gente vai ver um pouco sobre o gênero do substantivo. O gênero do substantivo, ele pode ser dividido em dois grupos, que vai ser aí o gênero masculino e o gênero feminino, certo? Quando a gente fala em gênero masculino, é todo aquele substantivo que antes da palavra, antes do substantivo, nós podemos colocar o o ou o os. Um exemplo disso é o aluno, os alunos, o garoto, os garotos. Agora a gente fala aqui de gênero feminino, que é todo substantivo que podemos antepor o a ou o as, certo? Antes do nosso substantivo, podem vir aí as letras a ou as. A aluna, as alunas, a garota, as garotas, certo? Fica uma dica aí para vocês. Existem substantivos que não têm formas diferentes para indicar nem o masculino nem o feminino. Ou seja, tem uma única forma e indica os dois gêneros, certo? Uma palavra só que vai indicar os dois gêneros. O que vai mudar aí é apenas a letra que vai vir antes. Se for o, a, ou os, ou as. O, gerente.
A, gerente. Perceba que apenas o que mudou foi a letra que vem antes. O meu artigo O, A, certo? Ou tatu macho, ou tatu fêmea. Já aqui, nesse último exemplozinho, diz a testemunha. A testemunha não vai mudar aí, certo? Independente de ser homem ou mulher, vai ser sempre a testemunha. A testemunha José Vieira, não sei o que. A testemunha Maria José, entendeu? Independente de ser homem ou mulher. Agora o número do substantivo. O número do substantivo pode ser o quê? Singular ou plural. Quando eu falo gato, eu já estou falando de apenas um ser. Então, eu estou falando no singular. Quando eu falo gatos, eu estou falando de mais de um ser. Então, eu falo no plural. Agora, o que é que a gente consegue perceber para diferenciar o singular do plural? Nós vamos ver agora. Podemos perceber que sua forma foi alterada. Com isso, o número do substantivo pode ser o quê? Singular ou plural. No singular, o substantivo vai nomear apenas um único ser ou um conjunto de seres, certo? Um exemplo disso, livro. Eu estou nomeando apenas um. Quando eu falo rebanho, eu também vou estar nomeando um. Pode ser um rebanho de ovelha, um rebanho de vacas. Mas prestem atenção, não vai ser todos os rebanhos juntos, vai ser apenas um rebanho. Em geral, a gente consegue aí identificar o singular pela ausência do S no final. Ou seja, no plural, muitas palavras têm um S no final e no singular isso acaba não acontecendo, certo? Vamos agora para o plural. O substantivo vai nomear mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Exemplo, livros. Quando eu falo livros, eu estou falando de vários livros. Outra coisa é rebanhos. Quando eu falo de rebanhos, eu estou nomeando mais de um rebanho. Então, vai ser todos os rebanhos juntos. E aqui eu deixo uma dica para você. Geralmente, o que marca o nosso plural é a presença do S no final das palavras. Então, quando a gente vê aí um S no final das palavras, a gente pode perceber que essa palavra pode estar na onde? No plural, certo? E aqui eu trouxe uma tabelinha dos exemplos de como é que a gente pode formar esse plural, certo? Os substantivos que são terminados em vogais, a gente só acrescenta o S. Aí a gente tem exemplo aqui, ponte, pontes, água, águas. Os substantivos que são terminados em ão, a gente pode ou só acrescentar o S, ou tirar o ão e acrescentar o ões, ou tirar o ão e acrescentar o ães. Exemplos, cidadãos, ilusão, ilusão, ilusões, pão, pães. Já os substantivos que são terminados em R e Z ou Z, a gente acrescenta aí apenas o ES. Nós temos aqui dois exemplos. Amor, amores, matriz, matrizes. Nos substantivos terminados em M, nós tiramos o M e acrescentamos o NS. Ao invés de jovem, vai ficar jovens. Nos substantivos terminados em S, nós acrescentamos aí o ES. E aqui a gente trouxe um exemplo. Freguês, fregueses. Nos substantivos terminados em ao, el, ol, u, nós tiramos o L e acrescentamos o IS. Exemplo, varal, varais, túnel, túneis, anzol, anzóis. Nos substantivos terminados em X, não muda nada, certo? Tórax vai continuar tórax, não tem nenhum acréscimo e nem a gente tira nenhuma letra. Nos substantivos terminados em N, nós acrescentamos apenas o S. Ao invés de hífen, vai ficar hífens. Agora, o nosso grau do substantivo. O grau do substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. O grau aumentativo vai indicar quando uma pessoa, um objeto ou um animal tem um tamanho grande. Exemplo de gato, gatão, dedo, dedão, garoto, garotão, casa, casarão. Já o grau do diminutivo vai indicar uma pessoa ou um objeto de tamanho pequeno. Gato, gatinho, garoto,
garotinho, casa, casinho, casebre, dedo, dedinho, certo? Então, essa foi a nossa revisãozinha sobre substantivo. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós voltamos já já com a explicação da nossa atividade. Beijos!